Esta semana, Ricardo Araújo Pereira considera-se um aipo. Pedro Mexia declara-se simbólico e João Miguel Tavares sente-se o Vítor Paneira. Mas não é para falar de bola. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana marcada por revoltas em várias prisões portuguesas e em França, que está a viver dias de contestação violenta ao presidente Macron. Havemos de falar disso mais adiante. Neste Governo Sombra, em que o Ricardo Araújo Pereira ocupa a pasta de Ministro do Macaquinho do Chinês. E quem é que está de costas virado para a parede, Ricardo? Esse é o funcionamento do jogo. O funcionamento... Desculpa, eu disse funcionamento. Será que ainda se brinca ao macaquinho do chinês? Faltaram-me sílabas nesta palavra por uma razão. É porque eu hoje já estive em San Diego, Chicago, Madrid e agora que é Luz de Baixo. Tem sido um percurso ascendente. Sim, um percurso ascendente. E estou um bocadinho cansado. Mas... isso não... Já se está a desculpar, pronto. Não é isso. Não é isso. Desculpas. Eu já ia acrescentar que o facto de eu estar cansado faz com que eu vá dizer coisas que não façam muito sentido, por isso não se vai notar. Não se vai notar em relação ao resto dos dias. O macaquinho do chinês. Será que ainda se brinca ao macaquinho do chinês? É possível, por acaso eu já não brinco há muito tempo. Estamos a falar daquele jogo tradicional. Se calhar nós temos um papel didático também a cumprir na sociedade portuguesa, não é? Vais explicar o macaquinho do chinês? Vamos lá. Eu não faço ideia. Não sabe? Pega. Não, eu conheço o nome, mas não sei como é que se joga. Eu, aliás, já o Pedro Mexia jogou o macaquinho do chinês? Tudo. Claro. Também jogaste? Ele não sabia o que era. Eu não tive infância. Eu não tive infância. O bate-pé também não sabia, não é? Não tive infância, é o que eu estou a descobrir. E estava fechado em casa. A verdade ou a consequência? Isso sim. Mas era sempre triste. Os jogos tradicionais era sempre negligenciado. Então, o macaquinho do chinês é aquele em que um jogador está virado para a parede e conta 1, 2, 3 macaquinho do chinês, enquanto os que estão atrás tentam chegar à parede. E depois o primeiro vira-se, se apanhar algum a mexer-se... esse é desclasificado. Exatamente. E não há vídeo-árbitro, por isso presta-se a muita fraude. Esta analogia foi muito a propósito da visita a Portugal do presidente Xi Jinping. Xi Jinping, do presidente chinês, mas não era bem nesse sentido que eu falava em macaquinho do chinês, era mais no sentido de nós sermos os macaquinhos do chinês. Macaquinho no sentido eu faço tudo o que tu quiseres, eu sou o teu macaquinho. Era nesse sentido, porque foi uma sucessão divertida de digamos, submissões meio humilhantes. Temos quem queira ser cobaia no governo português. Exatamente. Primeiro, a Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse o seguinte: Portugal está, falando para os chineses, Portugal está a ser cada vez mais o lugar, o país, vá lá que ela precisou o país, já não é mau, sermos... Não é só um lugar. Sermos mais do que um lugar já não é mau. Não só para visitar, diz ela, como para investir, para viver, mas também diria para testar produtos e como porta de entrada da Europa. E agora reparem, por isso, por favor, usem-nos como porta de entrada, como cobaias para testar a forma de entrarem na Europa. Desta frase eu se calhar destacaria: por favor, usem-nos como cobaias. Usem-nos e cobaias. Não é só... Olha, podia ter sido morganhos. Sim. Não é só... É que não é só... É pá, usem-nos como cobaias. Eu acho que já seria, digamos, desagradável. Agora, por favor, usem-nos como... É o documento de um certo desespero. E depois, entretanto, eu li no Observador, eu depois não consegui confirmar em mais lado nenhum, mas imagino que isto seja verdade, que é, portanto, o chinês reservou o Ritz todo, não é? Sim. Todo. 2 milhões de euros para o Ritz. Parece que as pessoas que viviam lá à volta tinham que se identificar para passar o checkpoint. Pois, é que o que o Observador diz é que os moradores daquela zona terão de ser revistados cada vez que saírem e entrarem na sua casa. Ora, revistar pessoas que estão a entrar ou a sair de sua casa, uma coisa é reservar o Ritz, isso não tem nada contra, se eu quero reservar o Ritz, reserva o Ritz. Agora, as pessoas ali, os moradores,
pode ser... Eu não sei exatamente que tipo de revista é esta, se inclui aquela sonda às cavidades. Mas Uma pessoa já não pode levar o seu Very Light para casa? parece-me um bocadinho... Não pode, porque nos estádios de futebol também entram à fartazana, não é? Mas Portanto... parece-me ligeiramente exagerado isto. E depois, entretanto, passado uns dias, o ministro Augusto Santos Silva, num momento de comédia, disse: atenção que nós não podemos... Acho que se estava a dirigir à Internacional Socialista. Disse: nós não podemos ser ambíguos no combate a qualquer forma de regime autoritário. Portanto, ainda a acabar de puxar as calças para cima, depois do chinês cá ter estado, ele diz: atenção, enquanto ajeita ao cinto, diz: é verdade, esqueci-me uma coisa. Nada de ambiguidades. A combater estes malta dos regimes autoritários. E pronto, e é isto. Que balanço faz da visita do presidente chinês e da perspectiva de Portugal vir a integrar a chamada nova Rota da Seda, João Miguel Tavares? Quer dizer, o que é que eu ia dizer? Eu concordo com o Ricardo disse, mas isso tem muito a ver com a falta de visão que o país tem de si próprio. Porque, infelizmente, nós vivemos num país que tem muito poucas ideias de investimento, vivemos num país em que os próprios investidores têm muito pouco dinheiro e, portanto... Mas os chineses têm muito dinheiro. E os chineses têm muito dinheiro e, portanto, nós estamos sempre naquela posição do venham, venham. Estamos sempre na posição dos vistos gold. Se não é vistos gold, é países gold. É venham cá, por favor, deixar umas migalhas da vossa capacidade de investimento. Marcelo Rebelo de Sousa vai estar presente em abril, em Pequim, no Fórum Internacional sobre a nova Rota da Seda, que é uma espécie Sim. de... E em que sines? Uma perspectiva chinesa de Sim, desenvolvimento. Na Europa Exatamente. do Sul. Sim, desenvolvimento de plataformas logísticas pelas quais eles possam fazer passar os seus produtos, entre as quais, em Portugal, o Porto de Sines está-se muito a pôr a jeito. Atenção, nós temos que ter consciência também daquilo que vai ser o papel da China nos anos que se aproximam, e toda a gente diz que não é só a potência emergente, como provavelmente vai passar rapidamente os Estados Unidos em capacidade económica, e isso não pode ser esquecido. Agora, o nosso papel diante da China é igual ao nosso papel diante de Angola. Lembram-se como José Eduardo dos Santos era um tipo impecável e agora, afinal, não. É que realmente, só agora é que nós temos preocupações com os direitos humanos na altura de José Eduardo dos Santos. Porque agora está lá João Lourenço e realmente aquele José Eduardo dos Santos era um senhor pouco recomendável. Achamos nós hoje em dia. Como no tempo do Gaddafi. O Gaddafi veio cá montar a tenda e trouxe o seu séquito, não é? Só faltou trazer os camelos. Ou trouxe o Aran e trouxe os seus amigos beduínos. Os camelos estavam cá, por isso ele não precisou... Não precisou dos trazer. E a sua guarda pretoriana? Sim, portanto, sempre foi esta posição e será sempre a posição enquanto nós não começarmos a ter ideias para ter empresas, desenvolver a indústria, ter startups realmente que depois sejam mais do que startups. E enquanto o país não tiver esse tipo de ambição, vai ser sempre o país do turismo, dos vistos gold e da mão estendida. Esta disponibilidade para acolher o investimento chinês de braços abertos não nos põe em contramão com a desconfiança manifestada, aliás, nos últimos dias pela União Europeia em relação à China? Não, sim, isso é aquela famosa também, a nossa sensibilidade com os direitos humanos, é aquilo que eu te estava a dizer. A Europa tem uma liberdade para apontar o dedo. Quando eu digo a Europa, parece que aponta o dedo, mas ao mesmo tempo também desenvolvida. faz bons negócios isso é evidente, com a China, não é? Mas isso é evidente que sim, não é? Porque isso tem a ver com o poderio que a China tem, como eu estava a dizer, não pode ser esquecido. Mas, apesar de tudo, a liberdade vem com a capacidade económica que os países têm. Não é? Portanto, a Alemanha, ou a França, ou a Inglaterra, ou até a Finlândia, que é mais pequenina do que nós, mas tem um poderio e uma capacidade para falar alto própria da sua independência financeira. É como tudo, não é? Nós, se estivermos falidos, não temos liberdade. E a liberdade, por isso é que o capitalismo é uma coisa bonita quando funciona. O dinheiro o que nos dá é a liberdade. E um país falido como Portugal e com uma dívida gigantesca como tem... Quando funciona... Quando há dinheiro, quando não se é capitalista. Quando se é capitalista, a sério, não é? Quando se é capitalismo, quando se é capitalista, a sério. Em países como Portugal, não é? Que tem uma dívida gigantesca e estão sempre de mão estendida, não há liberdade e, portanto, lá está, é preciso baixar as calças. Será que se pode chamar a Xi Jinping o dono disto tudo, Pedro Mexia? Estás-te a referir a uma publicação de um diplomata... Diplomata português do Ministério dos Negócios Estrangeiros que no Facebook escreveu a sigla DDT com um smile. Aliás, na sequência de um comentário que dizia quando Xi Jinping chegou a Portugal, alguém fez uma pergunta no Facebook dizendo: será que já estão preparados para o beijamão?
e para lhe beijar a fralda da camisa, acho que era qualquer coisa assim. E confirmo. O que é estranho é a parte da mensagem que gerou o escândalo. As pessoas escandalizaram-se por ele chamar dono disto tudo. DDT. Por um diplomata lhe chamar dono disto tudo. Eu escandalizei-me por um diplomata usar um smiley. Um diplomata usar um smiley é um nível um bocadinho básico da maturidade. Mas eu queria só voltar atrás a uma coisa que disse o João Miguel, porque eu não tenho a certeza que seja assim, que nós não tenhamos uma ideia. Nós tivemos uma ideia, aliás, falámos aqui disso. Nós tivemos, a certa altura, uma ideia, certamente pela necessidade, e isso tem tudo a ver com a recomendação da União Europeia, agora a propósito da China. Nós tivemos a ideia, não se trata de fazer negócios com a China. Nós não vamos poder só fazer negócios com países irrepreensíveis dos direitos humanos, democracias completas, etc. Não vale a pena ter essa ilusão. Mas nós tivemos uma ideia de que há setores que podem não apenas pertencer a empresas estrangeiras, mas a empresas estatais estrangeiras, como, por exemplo, a rede energética, etc. Nós decidimos, é verdade que num momento de aperto, que há setores realmente estratégicos, e a União Europeia fala de ativos estratégicos, que não faz mal que sejam, não apenas de uma empresa estrangeira, mas de um Estado. Portanto, há outro Estado que detém, em boa parte, setores absolutamente indispensáveis para a nossa vida cotidiana. Já faz sentido, então, o DDT. Eu não sei se não houve aí uma ideia. Eu gostava de crer que, aliás, discutimos isso até aqui no programa nessa altura. Isso foi apenas um aperto de tesouraria, e eu queria crer que fosse isso, ou foi mesmo, e eu pergunto isso porque conheço pessoas que o dizem qual é o problema? Há pessoas que acham que não há problema nenhum. Mas tu tens que ver que nós estamos a receber muita coisa de volta, porque foram assinados 17 protocolos agora com o Estado chinês. Vamos mandar uvas para lá? Exatamente, e um deles foi rubricado um protocolo sobre os requisitos fitossanitários para a exportação de uva de mesa para a China. Aliás, em chinês... Eles ficam com a rena, eles ficam com a rena, mas agora o nosso período de quarentena da uva de mesa fica diminuído. Em chinês, a letra Portugal significa... País da uva, país das uvas. Putaoyá. Putaoyá. É verdade. Eu uma vez tentei em Xangai dizer de que país vinha e não conseguia. E depois percebi percebi que não tinha nada a ver. Portugal, não se consegue dizer a um chinês que somos de Portugal. Depois disseste o nome certo e tiveste uma noite de disseste vinhas de Putaoyá mas parece-me bem, parece-me um bom nome para dizermos chinês. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira. Das uvas que isso significa. Diz que sim. Acho que é aquela velha piada, não é? Que tu ensinas a dizer palavras ao estrangeiro. É que deve ser isso, sim. Eles disseram-te, a certa altura, se fôssemos às uvas. É que é possível, estás a ver, é possível que essa palavra tenha sido introduzida por Vasco da Gama na China. Então será que não é uvas que nós vamos exportar para lá? É isso que estão a sugerir? Eu sei, é possível que, não sei, é possível que na China Portugal seja o país das uvas e do vinho verde. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Macaquinho do Chinês. Agora o João Miguel Tavares quer ser Ministro do Mutim, para o incentivar ou para o reprimir, João Miguel Tavares? Não, neste caso é para o incentivar, que eu hoje estou muito anarquista. É mesmo para incentivar o mutim. Esta semana fica marcada por revoltas de presos em várias cadeias portuguesas. Tudo começou com um mutim na terça-feira no estabelecimento prisional de Lisboa, em protesto contra o cancelamento das visitas de familiares e dos tempos de recreio no pátio nesse dia. Conseguiu entender as razões dos reclusos, João Miguel Tavares? Eu consegui muito bem. E esta é daquelas coisas. Nós não queremos saber realmente como é que é a vida dos delinquentes e dos reclusos, e portanto existe uma... E só despertámos para isto porque os senhores decidiram incendiar caixotes de lixo. Aquilo não foi propriamente um mutim, porque não houve nenhuma espécie de violência ou uma grande agressividade no sentido de confrontação física entre guardas e presos. Sim, parece que incendiaram a polícia de choque que esteve preparada, mas não chegou a intervir. Agora, e nós só sabemos isso porque houve um incêndio lá dentro. E graças a isso descobrimos coisas para as quais os portugueses já nem reparam, que é quantos são os dias de greve. Então já estamos a falar de centenas de dias de greve dos guardas prisionais que afetam, evidentemente, a vida dos reclusos, tanto em coisas como os bares da prisão já estarem fechados há um mês no estabelecimento prisional de Lisboa, como outras coisas menos comezinhas,
como seja o horário das visitas. Porque aquelas pessoas, um preso, acho que pela lei portuguesa, um preso tem direito a 1 hora de visita semanal. Eu penso que o hábito nas prisões portuguesas é 2 horas de visitas semanais. Evidentemente, se lhes tiram essa hora, não tanto até, não foi por causa da greve em si, mas para a realização de um plenário. Se eu fosse um preso e tivesse uma visita semanal, onde eu pudesse ver a minha família, onde pudesse ver os meus filhos, e me dissessem: lamento imenso, essa visita não é possível porque o Sindicato Nacional dos Guardas Prisionais decidiu organizar um plenário exatamente em cima da única hora de visita que eu tenho. Eu também ia incendiar caixotes do lixo, certamente. Até porque isto não é só os direitos dos presos, é o direito também das famílias, que não fizeram nada e que sofrem com aquelas situações, dos filhos que têm direito a visitar os pais na prisão. E, portanto, isto é uma insensibilidade gigantesca. E a greve não pode ser um vale-tudo, que é o que parece ser em Portugal, é um vale-tudo. Marcam-se plenários em cima de horas das visitas, o metro de Lisboa permite-se fazer greve durante 2 ou 3 horas ali entre as 8 da manhã ou das 7 da manhã e as 10, que é quando é o pico do movimento. Mas as greves também servem para isso, para chamar a atenção, porque se forem greves que não fazem nenhuma moça, são greves inúteis. Mas as greves têm que fazer moça, mas que moça é que fazem? Tem que haver bom senso nisso. Existem países, olha, os Estados Unidos, de onde veio o Ricardo Araújo Pereira, que na maior parte dos Estados, os funcionários públicos não podem fazer greve. Está proibido por lei. Maravilha. Em Portugal, mas em Portugal a greve não é permitida para todos. Os militares não podem fazer greves, os polícias não podem fazer greve. E qual é a lógica dos polícias não poderem fazer greve, mas os guardas prisionais poderem? Portanto, um polícia de segurança pública, um polícia que está, um polícia de trânsito, está proibido de fazer greve, mas um guarda prisional pode fazer greve? Eu diria que a segurança do país, que é o argumento pelo qual os polícias não podem fazer greve, está mais em perigo se os guardas prisionais fizerem greve do que se um polícia de trânsito deixar de passar multas. E, portanto, a coisa tem que ter algum bom senso. E a greve não pode ser, isto parece-me de uma absoluta falta de bom senso. E, sobretudo, porque vivemos num país onde a desproporção das greves é gigantesca para o lado do setor público. Houve muitas greves, de facto. Houve 312 dias em que se realizaram greves dos guardas prisionais, mas a maior parte, a esmagadora maioria, são greves às horas extraordinárias. Com certeza. O que revela que há um problema, que é provavelmente não chegam os guardas prisionais. Os guardas prisionais não chegam, muito bem. Eu escrevi um texto sobre isso e fui à Pordata ver qual era o número de guardas prisionais. Existem em Portugal 13.500 pessoas presas. 13.500. Tu vens para aqui com dados? Venho. Assim também eu não trazia dados, mas o Carlos Vaz Marques acabou de dizer que os guardas prisionais são poucos, que é verdade, porque os sindicatos dizem isso. São poucos porque se eles fazem greve às horas extraordinárias e isso provoca uma situação de conflito. 13.500 presos em Portugal. Há funcionários prisionais, são 6.000 e tal. Portanto, existe um funcionário prisional por cada 2 presos. E no caso de guardas prisionais, são 4.000 e tal. Portanto, existe um guarda por cada 3 presos. Eu diria que um rácio de um guarda por cada 3 presos não me parece assim uma coisa... Logo aí não podes marcar homem a homem. Tem que ser uma coisa à zona. Exato, é isso. É isso. Exatamente. Os guardas prisionais em Portugal têm que marcar à zona. É verdade. São 3... É um para 3 presos. Eu não parece que estes guardas prisionais têm turnos e os presos estão lá 24 horas por dia. Com certeza que têm turnos. Eles têm turnos, mas aquilo que eu li sobre o estacionamento do estabelecimento prisional de Lisboa é que, e é verdade que é um lado de estacionamento também, aquilo que eu vi foi que ele dizia havia só 3 guardas para 190 presos. 3 guardas para 190 presos, é que mesmo que lhe coloques os turnos, mesmo que lhe coloques os dias de férias e os 22 dias por semana, tudo... há para aí pelo menos 10 guardas de faltar ali. 10, 15, se calhar. E, portanto, não sei onde é que estavam. Se calhar estavam todos... os delinquentes portugueses são uma espécie de Hannibal da Cannibal e que para cada um é preciso 5... Estás tão fanfarrão a falar dos guardas prisionais, tens mesmo a convicção que nunca vais parar a cada... É que eu não tenho assim mas a não ser que sejam todos Hannibal da Cannibal, os 13.500, eu não consigo perceber. Quer dizer, eu consigo perceber perfeitamente que faltem meios, como faltam meios, se faltam meios nos hospitais, se faltam meios nas escolas, certamente hão de faltar ainda muito mais meios nas cadeias. Eu não discuto isso. Agora, por amor de Deus, é preciso bom senso. E nós, em Portugal, estamos habituados a um vale-tudo quando chega à parte das greves. E acho que não pode valer tudo. Terá havido insensibilidade. Estou do lado dos delinquentes.
Terá havido insensibilidade? Digamos, há uma causa... Aparentemente há uma causa próxima e há uma causa distante, ou eu diria até permanente. A causa próxima tem a ver com isso, com essa questão das visitas. E claro que há insensibilidade em relação às visitas. As visitas para um prisioneiro, imagino que seja um assunto muito importante e, portanto, há claramente insensibilidade em frustrar esse direito básico. As pessoas, por estarem presas, por estarem a cumprir uma pena, não deixam de ser cidadãos e de ter direitos, não é? Mas à boleia disto vieram outras questões mais... É que destaparam-se dois problemas. Destapou-se o problema da situação dos presos. Exatamente. Mas destapou-se também o problema da situação... Mas a situação dos presos... Da escassez, pelos vistos, Sim, também... Qual escassez? De guardas prisioneiros? Não, mas a situação... Estás a brincar? Pronto, o Sindicato dos Guardas Prisioneiros manda-nos para cá os dados. Eu não sou um especialista em prisões. Não sou um especialista em prisões. Mas desculpem lá, 4.500 guardas prisioneiros para 13 mil presos? Há escassez. Eu a seguir, no próximo programa, posso trazer os números do Brasil ou dos Estados Unidos da América. Muito que bem. não são estes, de certeza. Mas o que aconteceu foi que, à medida que se foi espalhando essa onda contestatária, o que vieram à baila foi os assuntos que não são em absoluto novos, que têm a ver com a higiene, têm a ver com a alimentação, têm a ver com a sobrelotação e, portanto, essa é uma causa bastante permanente. Não é como se nunca tivéssemos ouvido falar disso. A causa imediata é uma causa que eu diria que tem um grande grau de insensibilidade, porque pensar, vamos marcar neste dia porque isto não faz diferença, não lhes faz diferença nenhuma, não verem a família, assim como assim não precisam, isso não faz sentido nenhum. Agora, eu creio que não é... Há duas coisas que me parecem estranhas. Uma é presumir que, resolvido este problema, está tudo bem nas cadeias. E a outra é mais estranho, e tem a ver um pouco com o que o João Miguel disse, mas ao contrário do que o João Miguel disse, que é razões de descontentamento. Claro que tem razões de descontentamento. Escrever como algumas pessoas fizeram, incluindo o João Miguel. Quanto aos motivos, achei muito bem. Boa. Estiveram muito bem. Parece uma coisa um bocadinho patusca de se dizer, não é? Uma coisa um bocadinho patusca de se dizer. Claro que tem razões de queixa. Mas isto foi um motim de baixa intensidade. Foi, claro. A única questão é os presos não têm sindicato e geralmente não podem telefonar aos jornalistas. Portanto, a maneira que tu tens de te manifestar numa cadeia, de facto, é incendiar alguma coisa, infelizmente. Com certeza. Portanto, se as pessoas estão a ser maltratadas... Não, mas o teu artigo chamava-se Eu também incendiaria um caixote de lixo. Incendiar... Mas eu digo e repito nesta situação. Quer dizer, eu estou farto de dizer aqui que quer ver gente presa. Atenção, eu estou sempre a dizer no programa que eu quero ver gente presa. Mas eu quero ver o Armando Vara atrás das grades. Já lá devia estar há muito tempo. Não, mas não quero quando o Armando Vara finalmente for preso, que já devia ter sido há 5 anos, mas quando finalmente for preso, quero que alguém o possa ir lá e visitar. Quer que o José Sócrates vá visitar Armando Vara. E não quer que José Sócrates possa ser impedido desse bonito gesto humano pela greve dos guardas. Mas queres que seja impedido de sair. O diretor-geral... Isso que eu quero motim. O diretor-geral dos serviços prisionais, da reinserção dos serviços prisionais, acho que é assim que se designa, disse ao Diário de Notícias que os presos, e vou citá-lo, têm razão em estar chateados, mas isso não legitima que comecem a partir e a queimar coisas. Pois claro. Que formas de expressão, Ricardo Araújo Pereira, é que sugere aos reclusos quando eles tiverem razões de queixa pela forma como são tratados? Talvez bradar um apre. Estas condições são extremamente desagradáveis. Eu li que vê, por exemplo, ratos saem das sanitas e tal. Por exemplo, se calhar, não sei, puxar aquele cordão para chamar a criadagem e dizer há um ruidor na retrete. Fazer uma coisa desse tipo. Quer dizer, nesse ponto, não me custa nada acreditar que, em princípio, um caixote a arder seja bastante mais eloquente, como aliás foi, e essa é a questão. O meu problema é o seguinte, em princípio, e é isso que me afasta do João Miguel, que é em princípio a causa dos guardas. A vida na prisão não é pera doce para ninguém, nem para os guardas prisionais, nem para os presos. E por isso, em grande medida, a causa dos guardas prisionais e dos presos é a mesma. É a mesma causa, porque quanto mais... Reparem, aquela questão de... Não é só o que conta, não é só o rácio guardas preso, porque imagina que uma prisão só tinha um preso. Há de haver turnos de 8 horas. Logo aí são precisos 3 guardas prisionais para guardar um preso. Se os 13.500 estivessem distribuídos por 13.500 prisões, certo, não há dúvida que precisávamos de muitos mais guardas prisionais. Eu só estava a dar total o exemplo, razão. Tens toda a exemplo de que não é só o rácio prisioneiro guarda que conta. E portanto...
Parece-me que o certo é que o João Miguel está a dizer realmente ninguém sabia disto, que houve 300 dias de greve. Pois não, isso soube-se agora. E essa greve, sendo às horas extraordinárias, em princípio, implica que há horas extraordinárias a mais para fazer. E, portanto, provavelmente significa que não há gente Há um problema, parece. Eu já estive, devo dizer, um abraço para toda a gente, quer prisioneiros, quer guardas, porque eu ainda no outro dia lá fui falar. Na EPL? No estabelecimento. Atenção, eu já joguei à bola na EPL. É verdade. E não estava preso. Pronto, ficou a informação. Que sublinhas. O João Miguel Tavares fica então ministro do motim. Agora é a altura do Pedro Mexia se tornar ministro do colete. Considera válidas as razões de quem o vestiu, Pedro Mexia? Esta manifestação dos coletes amarelos em França é um pouco estranha, porque a lista, que é muito exaustiva de reivindicações, boa parte dela é bastante evidente e qualquer pessoa está de acordo com ela. Quer dizer, não sei se está de acordo com as medidas concretas, mas eles querem acabar com o sem-abrigo, favorecer o pequeno comércio, criação de mais emprego, proteger a indústria francesa. Mas isso é já numa segunda fase, porque começaram por se opor à taxa do carburante, a taxa dos combustíveis. Foi a margem de recuo que o governo francês depois... E foi por aí que começou o protesto e depois a coisa ganhou outras dimensões e fez tremer Emmanuel Macron. É muito difícil ler esta lista de reivindicações, porque ela não tem uma característica ideológica muito forte, mas tem uma característica muito reveladora. Não é desta lista de... Para já tem 2 ou 3 questões que mostram que isto não é, ao contrário do que algumas pessoas disseram, uma coisa que venha da extrema-direita, porque há uma grande... um sublinhar na questão dos requerentes de asilo, dos imigrantes, dos refugiados, que não é exatamente a agenda de movimentos de direita, mas ao mesmo tempo há 2 coisas que me chamaram a atenção nesta lista. Uma é que se inclua o referendo na Constituição, e portanto isso significa que esta ideia da Europa referendária, que eu acho que só pode dar desgraças, está a fazer um caminho na Europa, não é? E a outra é o fim dos subsídios vitalícios dos presidentes, que é uma coisa que não quer dizer nada do ponto de vista financeiro, quer dizer detestamos a classe política. E é isso que estamos a ver em todos os países da Europa, é pessoas a dizer detestamos a classe política, e aí vemos a senhora Le Pen e o senhor Mélenchon, a extrema-direita e a extrema-esquerda, de braço dado de colete amarelo. Vê isto como um protesto ainda espontâneo ou acredita que já está a ser impulsionado por forças políticas que preferem para já ficar na sombra? A expressão espontâneo, em geral, tem muito pouca... Há momentos espontâneos, mas tem muito pouca... Aparentemente, nasceu de uma indignação espontânea. Exatamente. Nas zonas rurais, onde houve uma revolta contra o aumento dos combustíveis por causa dessa taxa, que até tinha uma intenção virtuosa à partida, que era a de ajudar o ambiente. Sim, como houve há umas décadas um levantamento dos pequenos comerciantes, o chamado pujadismo, que depois deu um partido político, como houve o lado espontâneo do maio de 68, que esse depois não teve tradução partidária, portanto a França está habitualmente em tumulto, não é? Não é provavelmente um país estranho ao tumulto político, mas não parece que haja qualquer... solução fora do sistema político-partidário, etc. O que é interessante é que nós estamos, e daqui a bocado vamos falar da senhora Merkel, tal como a senhora Merkel, o presidente francês é alguém que nós, gostemos mais ou menos dele, não nos podemos dar ao luxo que fracasse. Porque se fracassa Merkel, se fracassa Macron, só temos os Orbáns e essas pessoas, não temos mais ninguém que coma de faca e garfo, basicamente. Não temos nenhum líder europeu apresentável e pode-se ter muitas reticências a Macron, mas é muito assustador o que está a acontecer em França, porque parece que há mais contestação a um líder, apesar de tudo, sensato e adulto como Macron, do que alguns dos líderes mais pavorosos da Europa neste momento. No fim de semana passado puseram Paris a arder. Este fim de semana há outra vez a ameaça de que isso aconteça. Claro. O governo português, aliás, emitiu uma recomendação
para os turistas portugueses não irem a Paris este fim de semana porque há... Mas há uma coisa interessante, que é uma... Quem é que se solidarizou com os coletes amarelos? Pamela Anderson. É verdade. Conhecida pelo seu colete cor de laranja, bastante mais interessante que o dos... E ela fez deu uma pequena aula de teoria política. Deve andar a ler o Chomsky, que é uma coisa do género. Diz que a violência estrutural das elites francesas é tão má como a violência nas ruas. Diz a doutora Pamela Anderson. Foi interessante. O governo francês, entretanto, já recuou praticamente em toda a linha. Só Macron ainda não disse nada, continua no silêncio do Eliseu. Mas há outros protestos marcados para este fim de semana. Poderá isto ser o início do dezembro de 2018, no mesmo sentido em que falamos hoje do maio de 68? João Miguel Tavares. Eu acho que é uma boa comparação no sentido em que, a certa altura, no maio de 68, também ninguém sabia porque é que os calhaus andavam a voar. Não sabia. Aquilo era uma espécie de tradução de uma malaise ou um spleen, uma espécie de spleen de insatisfação. Tanta palavra estrangeira. Uma espécie de... Mas é mesmo, porque é uma coisa que está no ar. E que é muito difícil de concretizar. Ou seja, aquilo, quando o Pedro olha ou coloca aqui numa lista daquilo que são as reivindicações, elas são completamente contraditórias. E esse é o grande problema. Aliás, o Rui Ramos até escreveu um texto interessante em que dizia que, de um lado, estão os contribuintes e do outro lado estão os dependentes. Mas o que ainda é mais complexo é que às vezes são os mesmos. Ou seja, eu não posso querer, como aqui parece ser reivindicado, que é eu quero ter menos impostos, mas e depois eu quero que ao mesmo tempo o Estado ainda me dê mais do que aquilo que eu tenho neste momento. É muito engraçado porque há uma parte desta agenda que é uma agenda protecionista. Exato. Que Donald Trump não desdenharia para o uso americano, não é? Há vários destes itens são muito semelhantes àqueles que ouvimos as pessoas que votaram em Donald Trump, que não são certamente perigosos esquerdistas, a reivindicar nos Estados Unidos. E não é fácil perceber como é que é isso. Quer mais protecionismo, quer um salário mínimo mais elevado, quer uma idade de reforma mais baixa e, ao mesmo tempo, mas, por favor, diminuam os impostos aqui e ali. Sim. Isso é quadratura círculo. Não existe. Não existe. E, portanto, o que existe é isso. É uma espécie de insatisfação. É um mal-estar generalizado ao qual ninguém... Porquê é que ninguém dá resposta? Porque não há resposta. Os franceses têm uma longa tradição de conflitos sociais violentos, aliás, o Pedro já o referiu, dos sans-culottes aos com colete. Agora, poderá esta revolta criar uma moda que atravesse fronteiras e chegue até cá? Ricardo Araújo Pereira. Carlos, na verdade... Eu não sei se não fomos nós que começámos esta moda. Nós também tivemos um movimento com coletes. É certo que era um movimento mais estético do que político, que foi quando estes coletes começaram a ser obrigatórios nos carros. Muita gente vestiu o assento do carro com o colete. Não sei se lembram disso. Claro que depois os coletes foram acastanhando com o uso e hoje já não se vê assim tanto. Mas lá está. Talvez na gênese, mais uma vez, Portugal tenha estado na origem do movimento. Mas os franceses é que têm a fama de criar modas. Pois têm, mas erradamente, porque talvez nós tenhamos estado um passo à frente. Mais uma vez, não é a primeira vez que Portugal lança para o mundo as coisas que depois outros vêm a popularizar injustamente. O Pedro Mexia fica assim ministro do colete. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Na próxima, voltamos a sair do estúdio. Reunimos o Governo Sombra no Centro de Congressos do Estoril, no último dia dos trabalhos do Encontro Nacional da Juventude, só para calar aqueles que nos chamam cotas. Agora o João Miguel Tavares sente-se Vítor Paneira. Tu disseste Paneira no lançamento do programa. Paneira, se fosse a doutora Manuela Ferreira Leite a apresentar, dizia Vítor Paneira. E como os outros dizem, em vez de sofá, dizem sofá. Ou seja, se ele... o meu lado da linha, não é? Mas se ele jogasse no Sporting, seria Vítor Paneira. Mas ele, felizmente, foi um grande jogador do Benfica. Então mas ele, quando era miúdo, dizia sempre Vítor Paneira. Dizíamos? Não, Vítor Paneira. Desculpa lá. Deu-lhe para a nostalgia futebolística esta semana? Deu. Mas bem, tenho muitas saudades de Vítor Paneira. Se calhar temos de avivar a memória a respeito de Vítor Paneira. Paneira, exato. Paneira. Sim. O craque do Benfica, que nos anos 90 era um extraordinário extremo-direito, ficou conhecido por uma finta que dava sempre resultado. Exatamente. Em relação aos adversários. E era sempre a mesma. E então porquê é que eu me lembrei de Vítor Paneira? Como as pessoas certamente já estão a adivinhar lá em casa e aqui no público, por causa de José Sócrates.
Porque, tal como Vítor Paneira, ele também tenta sempre a mesma finta, faz sempre a mesma finta. Não temo que Vítor Paneira e os fãs de Vítor Paneira considerem insultuoso compará-lo a José Sócrates? Eu já estou indignado. Não, porque ao contrário do Ricardo, os verdadeiros fãs de Vítor Paneira são especialistas em hermenêutica e percebem perfeitamente a diferença entre comparar Vítor Paneira a José Sócrates e comparar a finta de Vítor Paneira à finta de José Sócrates. Eu estou apenas a comparar fintas, não pessoas. Isto vem Grande Vítor Paneira, atenção, saudades que eu tenho dele. Vem a propósito da forma como Sócrates reagiu à notícia de que está agora a viver na Ericeira, na casa do primo muito querido, que aliás também é arguido no processo Marquês. Sim, exato. Mas atenção, não é só a forma como ele reage. Acho que basta essa apresentação para dizer... Mas não é só a forma como ele reage. A forma como ele reage é a mesma finta, é sempre a mesma forma como ele reage. Mas a forma como ele arranjou a casa também é sempre a mesma forma. E tem mais, agora não é um amigo, é um primo. Mas atenção, aquilo é muito bom. Porque no meio, quer dizer, a intervenção é muito engraçada. Foi assim que lá foi, pôs no microfone à frente. Dá-me ideia que aquilo estava combinado, mas ele fingiu que não. Claramente estava combinado. Claramente estava combinado. Porque ele desce as escadas e vai ao encontro do repórter. Exatamente. E o repórter também vai ao encontro dele. Há ali uma encenação. E depois, no meio daquilo tudo, está ele a queixar-se das devassas da vida privada e a dizer que os jornalistas são uma vergonha, que estão todos comprados pelo Ministério Público. Mas no meio daquela embrulhada toda, sem interesse nenhum, há ali uma xixazinha, que é basicamente uma frase em que ele apresenta a sua justificação. E essa frase, vão-me desculpar, é maravilhosa. É uma das grandes frases. É a dação em pagamento? Sim. E vale a pena... Nós temos que explicar que José Sócrates está em casa de um primo. Certo. Casa essa que só é do primo desde o mês passado. É isso que eu vou há 2 meses. Não, porque eu propunha-me fazer com muita rapidez uma análise da única frase interessante que ele disse ali, que é: esse meu primo, que é uma pessoa muito querida e muito próxima, tinha uma casa aqui, que era na Ericeira, que lhe foi dada como dação em pagamento e estava fechada. Então eu decidi vir viver para aqui. Ora, então, analisando muito rapidamente as frases por parte, que é: esse meu primo, que é uma pessoa muito querida e muito próxima. Tradução: José Paulo Pinto Sousa, portanto, um dos arguidos, dos acusados já neste momento da Operação Marquês, e que é acusado de ser o primeiro testa de ferro de José Sócrates, também conhecido como o Gordo. Peço perdão pelo body shaming, mas é assim que ele era tratado. E foi como o Gordo que ele ficou conhecido no processo Freeport. E foi porque o nome do Gordo... É o primo que estava em Angola. E o primo estava e está em Angola. Está em Angola. Porque ele não está muito interessado em vir para Portugal para não ir parar com os costados à cadeia. E então continua em Angola. Estás a ter demasiado gozo a dizer o Gordo. Não, mas atenção, esse foi o primo. O nome começou a correr no processo Freeport e foi a partir daí que entrou o Sr. Carlos Santos Silva, que foi para substituir, segundo a acusação, o Gordo no papel de testa de ferro. José Paulo Pinto Sousa, no papel de testa de ferro de José Sócrates. Há uma graça adicional, que é, no processo na Operação Marquês, José Paulo Pinto Sousa, o mesmo que emprestou agora uma casa de $500 mil a José Sócrates, disse que estava falido. Disse que estava falido. Estava na Operação Marquês, já estou falido, já não tenho nada. E então, a segunda frase, que era... Não é contraditório, porque na altura que disse isso não tinha e agora foi-lhe dada a casa. Tem, claro. E como faz qualquer pessoa falida, o que é que te acontece quando tu recebes uma casa de $500 mil? Emprestas à pessoa que está necessitada, apesar de estares falido. É a primeira coisa que tu fazes. A segunda frase, que é: tinha uma casa aqui na Ericeira, estava fechada e eu decidi vir para aqui. Bom, tradução. É que quando se diz eu tinha uma casa aqui na Ericeira, estava fechada, dá a ideia. Bom, o senhor José Paulo Pinto Sousa tinha aquela casa já ali. Já se tinha esquecido dela, provavelmente. Mas agora lembrei-me, tinha aqui uma casa fechada. Está aqui fechada, isto precisa de ser arejado. Não deixaram a porta aberta, certamente. Não deixaram, então estava fechada. Estás a embirrar com o homem. Estava fechada. Ora, o que é que se passa? É que quando nós vamos ver a documentação, quando os jornais foram ver a documentação sobre a venda não, da ação da casa, ela foi... Nem sequer sei como é que se conjuga o verbo de ação. Ela foi dada, doada, ou seja, paga, o que for. Dação em pagamento quer dizer que haveria uma dívida. Exatamente. E que a casa foi entregue para pagar essa dívida. Exatamente. E, portanto, quando é que isso aconteceu? Dia 16 de outubro de 2018. Ou seja, há 1 mês e meio. Foi há 1 mês e meio. Portanto, não tinha nada. Estava fechado assim, mas estava fechado que era de outro dono. Angolano. E foi mais ou menos há 1 mês e meio, ou a coisa do mês, que José Sócrates começou a ser visto por lá.
E depois, finalmente, só a questão do que foi-lhe dada como dação em pagamento. Eu acho, aliás, imensa graça, porque é daquelas coisas quando alguém lhe pergunta, então, mas porquê é que você está aqui? Quando um jornalista sai inopinadamente atrás de um carro, a primeira coisa que a gente se lembra é dizer, não, esta casa foi em dação em pagamento. Dação em pagamento é um termo técnico que quer dizer exatamente isso que estavas a dizer, que é, ela foi como que doada em troca de uma dívida. Porquê? Significa o quê? Que não envolveu cheques, não envolveu dinheiro e, portanto, não é possível saber de onde é que veio esse cheque, nem esse dinheiro. Foi simplesmente uma espécie de oferta. E depois a cerejinha em cima do bolo, que é o procurador, o negócio foi feito por procuração, e o procurador era o mesmo para as duas partes. E isso é maravilhoso, porque imagina que era, eu devia-te 300 ou 400 mil euros, e, portanto, trocávamos uma casa, e a pessoa que te representava, a ti, que tinhas a dívida, era o mesmo que representava a mim. A mesma pessoa. São interesses muito parecidos. São interesses muito parecidos, não é? E então, tudo isto junto, é por isso que isto é mesmo a Vítor Paneira, mas atenção, Sócrates é maravilhoso, pá. Que lata monumental e que homem incrível. Ele não se contém. Ele não se contém. Parece-lhe... Só um último ponto. Sim. E isto é o grande problema. Isto é ao mesmo tempo, porque está a um lado já quase comovente nisto. Esta é a grande tragédia de José Sócrates. Porque a forma como ele construiu a sua vida faz que, para o futuro, ele não tenha narrativa. Porque ele não tem modo de vida, não tem meios de ganhar dinheiro e, portanto, é completamente incompatível o simples ato de existir com a narrativa toda que ele contratou, que ele construiu ao longo dos anos. E isso, há um lado trágico nisso. Parece-lhe legítimo ou abusivo, Pedro Mexia, que se questione publicamente os rendimentos de que vive hoje o antigo Primeiro-Ministro? Quer dizer, é absurdo, porque ele o que é absurdo? Diz isto. Não, é absurdo a defesa de Sócrates, porque ele fala da intromissão na vida privada. Bom, para já a vida privada é uma expressão com costas muito largas. Estamos a falar da vida económico-financeira. Exatamente. Da vida económico-financeira, de um ex-primeiro-ministro. 2, de um ex-primeiro-ministro cuja vida económico-financeira está em tribunal. Exato. 3, do negócio com outra pessoa cuja vida económico-financeira está em tribunal. É que se a vida económico-financeira é vida privada, eu não quero que o IRS saiba quanto é que eu ganho. Se quero que isso acabe. Acabe, é vida privada. Sócrates argumenta que o caso, e vou citá-lo, diz respeito a mim e ao meu primo e não diz respeito a mais ninguém. Sim, diz respeito, na verdade diz respeito a toda a gente, porque há uma suspeita e nem sequer estamos a falar até só de crimes. Estamos a falar da maneira como José Sócrates conduz a sua vida económico-financeira. Mesmo que não seja crime, é esquisita a maneira como ele vive. Isso acho que se pode dizer sem nenhum exagero, é esquisita a maneira como ele vive de casas de outros, de dinheiro de outros, de bens de outros. É uma maneira de viver reincidente e bizarra. E, portanto, as pessoas perguntam-se, ele foi primeiro-ministro, há um processo a decorrer, o jornalista faz perguntas. Ninguém está a falar da vida privada, ninguém está a falar de assuntos de cama ou de gostos que não nos interessam, ninguém está a falar disso. Está-se a falar de dinheiro, está-se a falar da discrepância entre o modo de vida e os rendimentos oferidos. Isso é uma pergunta legítima para fazer a um ex-primeiro-ministro, ainda mais um primeiro-ministro que é arguido. Acusado, neste caso. Agora acusado, sim. Tal como se diz que há gente que tem sorte ao jogo, poderá dizer-se, Ricardo Araújo Pereira, que Sócrates tem sorte ao imobiliário? Na verdade, eu não tenho a certeza. Quer dizer, eu também acredito que seja isto parece uma espécie de couchsurfing de luxo. Porque o homem parece que fez uma promessa de nunca ter uma casa dele. Quer dizer, ora dorme na do Santos Silva, ora dorme na do primo. Parece essa coisa moderna chamada couchsurfing. Mas ele já tinha o melhor amigo do mundo e agora tem o melhor primo do mundo. Valoriza mais um amigo generoso ou um primo muito querido? Neste caso, talvez esta união do primo generoso e do amigo... Como é que é? O amigo generoso e o primo muito querido. Porquê? Porque ainda por cima, de acordo com um documento que a Sábado revelou aqui há uns meses, este primo muito querido, se o amigo muito generoso morresse, 80% do saldo da conta do amigo muito generoso era herdado pelo primo muito querido. Este é o primo muito querido que herdava 80% da conta do amigo muito generoso. Da Suíça, sim. E, portanto, essa teia... ele podia voltar para Paris. Essa teia mista, exatamente, essa teia mista de amigos
generosos com primos queridos é que me parece... Quer dizer, outra parte gira é ele dizer que é um primo muito querido e muito próximo. Não é bem próximo porque ele está em parte incerto em Angola. Sendo um primo muito próximo, ele devia dizer: olá, Zé Paulo, olha que a justiça anda à tua procura. Eles andam malucos. Se calhar disse-lhe. E por isso é que ele continua lá. Se calhar é isso. Agora, de facto... A finta à paneira, o Chalana, ou Chalana para cá. O Chalana tinha um grande repertório de fintas, não é? O Vítor Paneira, de facto, era conhecido por ter uma finta curta, que funcionava sempre. Pagava à frente dos defesas, tirava-lhe a bola. Aqui não é bem, pois não. Isto é a mesma finta que não funciona. A gente já sabe. Espera aí, não me digas que outra vez aquilo da casa não é tua. Sim, pá. Não me digas. Funcionou ainda durante muitos anos. Ainda há quem se convença. Já ninguém deixa de ter a casa. Eu acho... A única coisa que eu sei é, eu se fosse político hoje em dia, eu prometia uns José Sócrates para cada português. Porque... Eu não sei, pá. Eu neste momento acho que já ninguém deixa de ter a casa do amigo por baixo das pernas. Já ninguém se deixa comer com essa finta. Eu acho que o Sócrates não ficaste convicto, então? O Sócrates precisava de um amigo que dissesse: olha lá, as pessoas vão se rir disso, pá. Agora a sério. Inventa outro, o que é que há de ser? Vamos inventar os dois uma. Nós devíamos fazer um projeto desses. Inventar uma próximo programa. Mas pensa bem, ele estava numa casa que custava 2.000 euros por mês, que é o que ele recebe, é o valor do pensão Estado dele. Como é que ele pagava os dois advogados em exclusivo, ainda tem alguma assessoria. E a alimentação, em princípio, as pessoas E a alimentação, ele come, e a roupa. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se Vítor Paneira, sem ofensa. Quanto ao Pedro Mexia, declara-se simbólico e vê bons augúrios neste simbolismo. Pedro Mexia. Tem sido pancada de meia-noite. Todas as semanas o atual presidente de Angola dá uma grande pontapé no anterior. O facto simbólico esta semana foi a audiência que o presidente angolano concedeu a várias vozes críticas do poder angolano, nomeadamente Luati Beirão, embora tenha, aliás, havido um incidente em torno de Rafael Marques, que foi impedido de entrar no Palácio depois de ter sido convidado, mas que o presidente imediatamente convidou para no dia seguinte ir ao Palácio e foi recebido numa audiência a sós, privada. Foi claramente um porteiro que não leu o mail e que disse: este senhor não é para entrar. Agora já entra. Não, mas quer dizer, todas as pessoas falaram na dimensão simbólica, mas foi mais do que simbólico. Isto realmente não quer dizer que nós, depois temos falado aqui do príncipe da Arábia Saudita, que estava a dar sinais reformistas e depois começou a esquartejar pessoas, é melhor termos cuidado com os reformistas. Com a embaixada angolana. Mas, na verdade, o João Lourenço ouviu a sociedade civil, associações de várias natureza, os opositores mais conhecidos em Angola e fora de Angola do anterior presidente. Custa a crer que isto seja só show-off. Há claramente uma ideia de mudar de página, de virar a página. E até é curioso esse episódio do Rafael Marques, porque claramente houve alguém que ainda não percebeu que era para deixar entrar. Sim. E por isso não quis deixar entrar. E depois o João Lourenço emendou muito bem, que foi... recebeu numa audiência privada a Rafael Marques. E, portanto, isto é que não tem... A semana passada era as vespas e a metáfora das vespas para falar de José Eduardo dos Santos. Portanto, não eram vespas, era um termo angolano. Sim, era um termo angolano. O equivalente. Todas as semanas ele está a dar fortes calduços no seu antecessor, e isso é bastante interessante. Podemos ver o incidente com Rafael Marques, impedido de entrar e depois convidado para uma audiência privada, como um sinal de que continua a haver no Palácio Presidencial gente com poder que ainda não foi notificada desta nova realidade política. É possível que sim. O Luati Beirão conta a história e diz que de repente deixámos de ver o Rafael Marques. O Rafael Marques não estava em lado nenhum e ele, lá está, tinha havido lá esse incidente qualquer, barraram-no à porta. É o equivalente a alguém da PIDE no dia 28 de abril de 74 a dizer: olha o Soares a entrar, olha. E as pessoas dizerem: Cardoso, tu meteste férias no dia 25, não foi? foste o gajo que meteu férias no dia 25. Não, aconteceu para aí uma coisa, pá. E é isso. E aqui foi a mesma coisa. Luati Beirão estava lá. Luati Beirão passa do cárcere para o palácio. Não é? É uma mudança, sublinhando aquilo que o Pedro estava a dizer, é uma mudança
bastante grande. Agora, eu acho que agora, para normalizar aqui as situações, para ajudar a normalizar, é só, sim, fazer uma circular a dizer a toda a gente do Palácio que já é 2018. Mas não foi só o porteiro que não foi ainda notificado. O Ministro da Comunicação Social, João de Melo, descreveu o grupo de personalidades convidadas pelo Presidente como ativistas antigovernamentais. Este convite individual a Rafael Marques, depois de lhe ter sido impedida a entrada, dá a Rafael Marques simbolicamente uma especial importância política, João Miguel Tavares? É claro que sim. É claro que sim. Aliás, o próprio Rafael Marques depois já disse que conversaram sobre corrupção e, portanto, que foi uma conversa muito aberta e muito positiva. Disseram, é evidente que isto se pode entender como uma espécie de relações públicas do Presidente, mas seja como for, tem uma dimensão simbólica fundamental e que não é só simbólica, que vai um bocadinho já além disso. O que é que diria o editorialista do Jornal de Angola, o passado editorialista do Jornal de Angola, sobre esta situação, se ainda escrevesse no Jornal de Angola? Eu acho que fazia o mesmo que os ler portugueses. Dele. Dizia que o José Eduardo dos Santos hoje não se recomenda realmente aquele tipo, fazia como os portugueses. Mas o que eu acho é que começa a fazer sentido encontrar, como é que se diz, perestroika em um bundo, não faço ideia, mas valia a pena começar à procura, porque os sinais são muito positivos e pelo menos alegremos por isso, não é? Enquanto não aparecer nenhum angolano decapitado na Embaixada da Turquia, sim, aproveitemos. Sobretudo para o nosso programa, que aliás, como vários outros programas portugueses, falou muito de Angola, acabar-se com essa conversa absolutamente insuportável de que as pessoas em Portugal eram contra Angola. As pessoas eram contra o estado de coisas com um determinado presidente. Ninguém tem nada contra, não conheço ninguém que tenha nada contra Angola. Portanto, é absurda a suspeita que se lançou sobre as pessoas que, durante estes anos todos, disseram o que o presidente de Angola está agora a dizer. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se diz simbólico. Vamos agora tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se aipo e prefere ser usado para sopas ou para saladas, Ricardo Araújo Pereira? Talvez sopas. Eu não quero que me mergulhem naquele molho. Parece que também fica bem no cocktail Bloody Mary. Melhor ainda. Então é nesse que eu quero estar. E que tal é a sensação de pertencer ao mundo vegetal? Bastante boa e de grande proteção. Porque, embora o animal seja cada vez melhor, o que se passa é que a peta, ou pita, se é pita... Ou peta, talvez. Devem escolher entre uma peta e uma pita, ou pela segunda. Mas não sei qual é o... Mas eu acho que não é peta nem pita, é mesmo peta. É peta, se calhar é peta. A peta, que é uma associação em inglês deve ser pita. Americana de proteção dos animais e tal, descobriu de facto a maneira como se há de melhorar o mundo animal. Isto é a propósito daquela proposta da Associação de Defesa dos Animais, exato, que tem sede nos Estados Unidos. Como é que se há de acabar? Acabarmos com expressões da linguagem corrente que ofendem outras espécies. Por exemplo, pegar o touro pelos cornos. Pegar o touro pelos cornos, eles recomendam que a expressão passe a ser pegar uma flor pelos espinhos. Para não melindrar touros que possam estar a ouvir a conversa, mas também porque, ao que parece, pessoas começam as flores não ouvem. Pois, as pessoas começam por dizer pegar o touro pelos cornos e não sei o quê, e dali a pouco... Já estão numa garreada. Exatamente. Ora, eu já usei várias vezes a expressão matar 2 coelhos com uma cajadada. Nunca matei um coelho na vida, nem sequer possuí um cajado. Nunca fui a uma loja da especialidade dizer que cajados é que o senhor tem aí? Quero este. Nunca. Eu pensava que era possível. Isto é o antigo entendimento da linguagem, não é? Que é possível uma pessoa usar expressões desse tipo. Por exemplo, eu que sou ateu, muitas vezes digo, Deus quer que o Benfica ganhe, valha-me Deus, que é isto? Ai Jesus, às vezes à noite. Mas sendo ateu, quer dizer, pensei que isso era possível. Há um senhor que escreveu um texto muito engraçado, não sei se é no Guardian, que disse: eu sou vegetariano desde 2006, mas se ouço alguém usar a expressão pegar a flor pelos espinhos em vez de pegar o touro pelos cornos, eu vou fazer uma tourada. E esse dizia uma coisa muito engraçada, que era: nenhum animal foi ferido por esta metáfora. Foi maltratado por esta metáfora. É isso, mas eu sofro que nem um cão por causa destes burros que não entendem a linguagem. A sério, não entendem como é que a linguagem funciona. Por exemplo, uma das coisas em inglês diz-se, em vez de dizer matar 2 coelhos com uma cajadada, a expressão deles é to kill 2 birds with a stone.
E então eles sugerem que seja to feed 2 birds with a scone, ou seja, alimentar 2 pássaros com um scone. Que é uma coisa, eu não sei, esta gente não está atenta aos problemas do colesterol animal. Porque o scone leva ovos, leva manteiga, leva uma série de coisas que calculo que seja prejudicial à saúde dos animais. Não sei. Poderá comentar-se este assunto dizendo simplesmente Pedro Mexia rebel pardais ao ninho? É engraçado, porque uma das razões pelas quais também se utilizavam muitas vezes expressões animais era até uma espécie de continuidade homem-bicho. A pessoa hoje não pode ter um ar de cão batido, correr como uma lebre, opinar como um coelho. Pode ir. Mas há uma coisa... como um coelho, acho que não é mal. Mas há uma coisa engraçada que é este deslizamento, o slippery slope, como dizem os ingleses, que está a haver nesta questão dos animais. Porque começa-se com uma coisa que é evidente, que é maus trato. Exato. É óbvio que é maus trato. Se eu der um pontapé a um animal, estou a maltratá-lo. Com certeza. Se eu lhe chamar um nome, não estou a fazer nada. Não estou a fazer literalmente nada. Ele, em princípio, os meus gatos não ligam. Eu já tentei, eu experimentei lá em casa. Não me digas que há uma diferença entre dizer e fazer. Há uns tempos houve uma história de um gato que fazia a saudação nazi. Era Um cão não faz a saudação nazi, levanta a pata. Não há saudação nazi de cães, não existe isso. Será que esta nova questão linguística agora levantada é mais um caso de gato por lebre, João Miguel Tavares? Não, agora acho que se diz, é um caso de nabiça por rabanete. Não, atenção, o que eu quero aqui assinalar, de qualquer forma, é que eu acho isto, desculpem, uma discriminação inadmissível do mundo vegetal. Porque estão a substituir os animais por hortaliças. Não é? Em muitos desses casos, já não é o touro, é a rosa. Ora, é um ser vivo? Com certeza, é um ser vivo. O aipo é um ser vivo. O aipo é um ser vivo. E qualquer pessoa que já tenha visto a Floribela sabe que é possível falar com árvores. E, portanto, eu acho que as pessoas estão a pensar mal. E os defensores dos direitos dos vegetais têm aqui uma ótima ocasião para se indignarem justamente. Então, vamos aos decretos e o Pedro Mexia decreta macaquinho de imitação. Macaquinho de imitação. Mas não Sim, é. porque houve muitas pessoas, e com razão até certo ponto, já falámos disso aqui, não vale a pena voltar ao assunto, que disseram incrível isto que está acontecendo em alguns países, entre os quais Portugal, que é a esquerda moderada se estar a aliar à esquerda radical só para chegar ao poder. Uma coisa realmente horrível. Agora, os nacionalistas do Vox chegaram ao Parlamento andaluz e, aparentemente, os 2 partidos da direita mainstream vêm com bons olhos chegar ao poder. E faz-me alguma impressão, quer em Espanha, quer em Portugal, que as pessoas que tenham dito que realmente este comportamento da esquerda é indecoroso, agora digam, vamos fazer exatamente igual. Que é o que estão a dizer, isto de facto foi horrível, não é possível abrir aos radicais. Abrir aos radicais estraga o ambiente político, corrompe os valores de civilidade, mas quando há a hipótese de chegar ao poder, todo esse argumentário de anos vai por água abaixo. Eu tenho muita pena que essa seja a lógica política prevalecente. O João Miguel Tavares decreta Auf Wiedersehen, Angela. Exatamente, porque ao fim de muitos anos mesmo, a Angela Merkel, já preparando a sua saída, deu lugar... Já tem substituta. Quer dizer o nome? Substituta na CDU. É Annegret. Ana Greta para os portugueses. E depois tem um apelido bem complicado, que eu não sei, mas o meu telemóvel sabe. Kramp-Karrenbauer. Eu acho que se podemos... AKK para os amigos. E nós sabemos que em 2013, 2014, Angela Merkel era uma pessoa detestável, mas e depois lá para 2016, 2017 tornou-se uma pessoa adorável. Exato. Eu, como sempre, achei que ela era simpática, portanto, fico feliz de toda a gente se ter aproximado e acho que vamos ter saudades dela. O Ricardo Araújo Pereira decreta círculos uninominais. Uninominais é uma proposta que tem sido feita a propósito para responsabilizar mais os deputados. As pessoas dizem, eu não tenho conhecimentos suficientes sobre a lei eleitoral para me pronunciar sobre isso, mas até certo ponto faz sentido que haja, quando um deputado é eleito em círculos uninominais, talvez se sinta mais responsabilizado perante o seu eleitorado e então não acaba-se esta balda como as que temos visto de deputados a votarem por outros e a marcarem presença por outros. Eu talvez sugerisse uma coisa mais adaptada a Portugal, que são círculos binominais em que se elegem 2 deputados, um que é o eleito e um que vai lá para votar por ele. E aí está, resolve-se o problema. Está concluída mais uma reunião semanal. Para a semana vamos estar no Encontro Nacional da Juventude. Gravamos às 7 de sexta-feira no Centro de Congressos do Estoril, mas na televisão e na rádio. Temos encontro marcado no horário habitual para novo Governo de Sombra.
Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.